Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho, e os temas de hoje são: a certeza de estarmos evoluindo, desfazer laços com a matéria, várias etapas do caminho espiritual e sonhos premonitórios. Uma pessoa pergunta: quando uma pessoa sonha conosco e nos conta o sonho, nós podemos entender que ali tem uma mensagem para nós? Bem, nós podemos retirar lições de experiências vividas pelos outros. Muitas vezes nós ficamos sabendo de uma experiência que alguém está vivendo e a gente pode tirar daquilo lições. E se a gente realmente tira daquilo as lições, isto pode nos liberar de fazer aquela mesma experiência. Desde que a gente aprenda através do outro. E quando não for possível a gente ficar liberado de todo da experiência, pelo menos quando chega a hora de cumprir aquela etapa, ela é amenizada. Porque uma parte você já resolveu observando o outro, observando o que aconteceu com o outro. Que não tem crítica nem comentário a respeito da situação do outro. É apenas observar, ver e ver para você o que aquilo quer dizer, e aí você já vai se adaptando. Ou você vai adaptando aquilo e vai então tirando suas conclusões. Agora, acontece também que às vezes nós passamos por algum período cíclico, que não estamos em boa sintonia para sonhar muito claramente. Pode acontecer, porque essas coisas têm ciclos também. Então pode acontecer que a gente precise de um esclarecimento bem direto e não possa ter naquele momento por alguma razão, ou porque não está atento, ou porque não está sintonizado, ou então por algum motivo kármico com a outra pessoa. Então pode ser que alguém sonhe aquilo que era para nós. Mas isto, quando acontece, fica claro. Fica claro para a pessoa que vê que aquele sonho parece que não é dela. E fica claro para o outro que ouve o sonho e diz: isto é para mim. Então aí pode-se uma pessoa sonhar pela outra. Mas aqui precisa que haja uma boa sintonia entre estas duas pessoas, uma boa sintonia interna. Precisa que haja uma complementação interna. Isto pode sim acontecer. Como pode acontecer também que, havendo essa complementação e havendo esta sintonia interna, alguém viva alguma coisa um pouco em nosso nome. Isto já é mais subjetivo, isto já é mais interno e mais raro, mas também pode acontecer. Bem, aqui uma pessoa que, pelo que ela escreve e pelo que ela diz, ela está exercendo uma profissão que não é bem aquela que a alma estaria indicando. E ela não sabe mais como rezar, porque não lhe satisfaz repetir palavras, mas também não lhe vem espontaneamente o que dizer quando ora. E que agora se anexou uma questão financeira, porque ela tem algumas dívidas para pagar. E ela tem um filho de 8 anos, mas que agora optou por morar com o pai, para onde foi, e foi muito bem recebido. Então veja, aqui tem uma indicação de que esta pessoa está dentro de um karma opcional. Ela não está com karma completamente fechado e compulsório. Porque quem tem um filho de 8 anos
normalmente está um pouco ocupado com este filho, não? E normalmente não se pode seguir um caminho deixando para trás um filho de 8 anos, normalmente. Mas aqui neste caso não se dá isto. Porque o filho de 8 anos, que era a coisa mais kármica, foi morar com o pai e está bem. Então isto indica que a pessoa não está numa situação compulsória. Ela está numa situação opcional e ela pode optar por várias posições. Então, como este filho de 8 anos, que era a coisa mais dentro da lei kármica a ser observada, já foi encaminhado, então aqui ela está com tudo na mão para, não digo abandonar todo o resto, porque ela não sei se está decidida a isto, parece que não, mas pelo menos pedir luz para ver se esta profissão é realmente para ela continuar. Agora, parece que se ela ler aquele livro Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje, ela vai encontrar ali várias situações que dizem respeito a coisas que ela precisa trabalhar. E ela teve impulsos de solucionar toda a vida dela lá fora e ficar aqui por um tempo indeterminado. Então, leia A Hora de Crescer Interiormente, depois esqueça tudo isto e depois de ler o livro, peça a luz para o eu superior como se fosse a primeira vez. Esqueça que não sabe rezar, esqueça que tem emprego, esqueça tudo que tem dívida, esqueça tudo isto e peça a luz como se fosse pela primeira vez, como se tivesse nascido naquele momento. E outra pessoa gostaria de saber como é que ela desfaz os laços com a matéria já feitos e como deixa de criar novos. Se nós temos presente o nosso eu interno, se temos presente a nossa mônada, o nosso espírito, se apelamos para esses nossos níveis internos, certamente este assunto dos laços com a matéria e dos laços novos que a gente vai criando ficam sob controle. Mas aí precisa realmente colocar em primeiro lugar este relacionamento com o eu interno. Porque aí esta questão dos laços vai ficando controlada. E cada caso é um caso. Para cada um vai haver um prosseguimento deste processo. E uma pessoa diz que quanto mais ela busca se entregar, quanto mais isso dentro dela vai acontecendo, mais ela tem uma sensação de vazio e dos pés não tocarem mais o chão. Então vem uma insegurança do que ela está vivendo, mas que ela não tem dúvidas de que deve continuar. Então, quando nós começamos este caminho e começamos um processo de entrega, nós vivemos várias etapas. São etapas deste caminho. E como ela diz aqui no fim, que ela não tem dúvidas que deve continuar, ela prossiga, porque depois de uma etapa vem outra. Quando a gente vive bem cada etapa, depois vem outra. Então isto são etapas. São importantes, mas se continua confiante e as etapas vão se sucedendo. E assim as coisas vão amadurecendo. E aqui uma pessoa teve uns sonhos premonitores. Sonhos premonitores são aqueles nos quais a gente vê as coisas antes delas acontecerem no plano físico. Isto é possível, isto é muito normal, muito natural, porque as coisas não acontecem diretamente no plano físico. As coisas acontecem nos planos sutis, internos, e vão descendo até chegar no plano físico. Então, quando as coisas, antes de acontecer no plano físico, acontecem no plano mental, acontecem no plano astral, antes. Então, se você no sonho vai ao plano astral ou vai ao plano mental, lá você assiste
o que vai acontecer depois no plano físico. Claro que nunca é exatamente igual, porque essas dimensões são diferentes, esses níveis são diferentes, as vibrações são diferentes. Então é uma matéria mais sutil ou menos sutil. Então esta pessoa, por exemplo, sonhou com um ninho caído e a mãe dos filhotes voava e corria em volta para defendê-lo. E no dia seguinte viu que havia um ninho na área onde está e várias coisas reproduziram ali, um pouco como no sonho. Isto aqui é um exemplo de um sonho premonitor. Então, se a gente sonha desta forma, que vai acontecer alguma coisa, e se aquilo tem um certo valor, como isso, não de você sonhar com um ninho caído, um filhote em dificuldade, uma mãe ali aflita. Então isso tem um certo valor. Então aí você fica atento, porque pode ser que você esteja diante dessa situação e você que já foi preparada pelo sonho vai poder ajudar ali com mais segurança. Vai inclusive ter mais segurança de ver que você deve ajudar ali, porque você foi avisada, você sonhou. Então é importante, quando se tem um sonho premonitor, ficar atento. Porque às vezes as coisas acontecem no meio de tantas outras e a gente não se dá conta. Mas ficar atento com aquilo que sonhou, não preocupado, atento. Atento porque pode ser também que não aconteça. Porque na hora que a gente sonha, se no plano dos sonhos a coisa ficar resolvida, pode não acontecer. Então foi um sonho premonitor em princípio, mas ali no sonho você tomou uma certa atitude, você fez alguma transformação diante do sonho, então não precisa mais que a coisa aconteça, já foi resolvido ali. Então os sonhos premonitores nem sempre acontecem aqui no plano físico. Então a gente pode ficar guardando uma coisa que não aconteça, então isto quer dizer que já foi resolvido. Se já foi resolvido, não precisa mais repetir, porque a energia não se repete. Pois não. Eu tenho uma amiga que ela não teve sonho, mas teve intuição que não deveria viajar. Passagem comprada, tudo ia com a madrinha, e não houve meio dessa moça viajar. Seria uma permissão que ela teve? Então, ele diz que mesmo sem haver sonho algum, se a pessoa pode ter uma impressão, pode ter uma intuição de alguma coisa. Sim, uma pessoa intuitiva não precisa sonhar para antever uma coisa. Uma pessoa intuitiva já tem uma possibilidade de intuir. Agora, os intuitivos, no início, têm que desenvolver esta capacidade. Todos nós somos intuitivos, né? Basicamente. Todos nós temos um plano intuitivo, mais ou menos desperto. Então, todos são intuitivos potencialmente. Mas esse processo da nossa intuição ir despertando, ir desenvolvendo, é um processo gradual. Processo gradual que exige não só amor e interesse pela intuição, como também pede uma certa atitude nossa, inteligente, diante da nossa mente racional e pensante. Porque a nossa mente racional e pensante não é como a intuição. A nossa mente racional e pensante, ela é dedutiva. Ela começa a nos dar informações com base em experiências anteriores que ela fez. Então, com base em experiências que nós já fizemos no passado, até em vidas anteriores, a nossa mente começa a dar opinião sobre as coisas. Isto pode não ser real, porque ela está dando uma opinião, ela está deduzindo, ela está raciocinando com base em experiências que ela já fez. E ali pode estar acontecendo uma coisa nova que ela não conhece e ela está aplicando uma experiência passada sobre aquilo. Então, a mente racional, a mente pensante, a mente concreta,
a mente analítica, é um plano. É um plano. A intuição é outro plano. A intuição está acima disto. Então, o processo intuitivo, quando começa, você quase não percebe, porque a mente analítica, a mente concreta ainda está muito viva, muito na coordenação da situação. Então, a própria mente, com seu funcionamento, vai adiando a sua percepção da intuição. Para a intuição, nós temos que estar realmente muito atentos, muito voltados para ela, e temos já que ter tomado uma decisão com respeito a isto. Porque se você não toma uma decisão de ser intuitivo, de permitir que a sua intuição trabalhe, funcione, surja, te ajude, viva, enfim, se você não toma esta decisão, a mente analítica concreta, esta mente racional, fica sempre tomando a dianteira. Agora, nesse processo de despertar a intuição, nós temos que ser cautelosos, porque nós podemos também tomar uma imaginação nossa por uma intuição. Aqui tem que ser cauteloso. E existe uma forma de você perceber isto, porque a imaginação é um pouco demorada, sabe? A imaginação vem aos poucos, vai mudando, a imaginação vai chegando, você vai tomando contato com aquela imaginação por partes e você vê que à medida que você vai imaginando, que aquilo vai desenvolvendo, você vê logo que a imaginação é muito lenta, a imaginação. A imaginação faz verdadeiras tramas, constrói verdadeiras tramas, tudo imaginado. E aquilo é lento. E você está imaginando, existe uma ação sua ali, bem consciente. Quando acontece a intuição, você não esperava, você não sabe como ela nasceu, não era nada do que você estava pensando nem imaginando. De repente aquilo está na sua frente. Você nunca pensou naquilo. Isto é uma intuição. E então agora precisa tomar cuidado para não confundir isto. E não começar a deturpar isto com aquilo que a mente vai acrescentando. Com a interpretação que a mente dá. Precisa ir e tomar certos cuidados. Mas quando esse mecanismo fica mais ágil, aí é muito simples distinguir quando é a mente que está falando ou quando é a intuição que desceu. E aqui tem um exemplo de sonho recorrente, quer dizer, um sonho que fica se repetindo. E ela sonhou mais de uma vez que dirigia um carro, mas que ela não estava sentada no banco do motorista. E no meio do caminho, ela percebeu que estava usando os pedais, usando o volante, e que aí ela estava já no lugar certo. Bem, isto da gente não estar no lugar do motorista, quer dizer que a gente está fugindo das próprias responsabilidades, está fugindo das próprias tarefas. Porque no carro, que representa a personalidade, nós devemos estar no volante e não no banco que não é o do motorista. Então isto representa uma tendência para fugir de tarefas, de decisões, de responsabilidades, etc. Uma pessoa conhece uma outra que há 10 anos faz um exercício espiritual e que ela não vê nenhum resultado nisto, e nem a pessoa. E se seria recomendável ela advertir a pessoa como abordar esses assuntos sem entrar em contenda e sem ferir. Bem, nós, se é o caso de dizer alguma coisa, temos que nos colocar numa situação bem impessoal. Temos que ver se naquele momento não estamos envolvidos com a pessoa. Se está envolvido, espere um pouco. Precisa ver se está neutra diante do que está acontecendo. Se não está neutra, espere um pouco. Reze para ficar neutra.
para depois ir dizer alguma coisa. E aí, se está em condições de fazer uma observação, então faça a observação internamente, deixando a pessoa totalmente livre para ouvir, para fazer, para levar em conta, quer dizer, deixar a pessoa livre. Até se enquanto está falando, vê que a pessoa não está ouvindo, continue neutra, continue não envolvido, assim é lícito fazer. Agora, se com tudo isto a pessoa entra em contenda, a pessoa reage, aí já é coisa da pessoa. Nós fizemos tudo o que pudemos, mas se a pessoa ainda reagiu, aí é ela que é assim mesmo por enquanto. Uma pessoa ouviu aqui o termo encarnação de repouso e quer saber o que é isto. Chama-se uma encarnação de repouso quando nela não há necessidade de se fazer grandes esforços, nem esforços físicos, nem emocionais e nem mentais. São encarnações que o karma organiza de forma que não haja necessidade de grandes esforços. Isto para que os corpos se restaurem de um trabalho excessivo ou de algum desgaste ou de alguma experiência mais violenta numa encarnação anterior. E o que é ser uma pessoa espiritualizada? Bem, pode ser considerado um ser que já está fazendo contatos com leis imateriais, um ser que está começando a fazer a ponte com a evolução supranatural. Então isto é muito gradual, isto é muito lento, então a pessoa vai se espiritualizando, isto é, vai fazendo estes contatos com estas leis que não são as leis da matéria. E quando a pessoa começa a fazer esta ponte com a alma, com o seu núcleo interno, superior, então ela vai moldando a sua personalidade. O ego vai sendo moldado, o ego vai se adaptando a novas situações, a uma nova visão da vida. Enfim, a pessoa vai se espiritualizando, como se diz comumente. E uma pessoa observou que quando alguém faz uma cirurgia no coração, que a pessoa muda muito depois da cirurgia. O coração físico no corpo humano é um órgão que representa muitas coisas não físicas. Por exemplo, uma postura da consciência, um estado de ser, isso tudo reflete no coração e é representado pelo coração. Então, alguém que desenvolva a consciência, que conheça estados mais evoluídos de ser, passa a ter uma atitude cardíaca, uma atitude de doação diante das pessoas, passa a ter compreensão, compaixão. E o órgão físico está sempre refletindo isto. É como se o órgão físico fosse no corpo físico o lugar aonde esta coisa ancora fisicamente. Então, quando o coração está um pouco bloqueado ou quando o coração está um pouco prejudicado por alguma questão física, tudo isto encontra uma certa dificuldade para ancorar no corpo físico. Fica na mente da pessoa, na intenção da pessoa, no comportamento, mas no corpo físico aquilo fica como que não podendo ancorar completamente nas partículas mesmo do corpo físico. Então, quando acontece de haver uma cirurgia no coração, uma cirurgia que tenha sido correta, que tenha sido oportuna, quando acontece então um desbloqueio no coração, ou uma limpeza, o que for que se tenha conseguido, em seguida o ânimo da pessoa, a consciência da pessoa, o estado de ser da pessoa acompanha aquele processo.
Quer dizer que antes da cirurgia, aquele estado de ser não podia se expressar totalmente na vida física, porque o coração apresentava dificuldades. E logo depois do desbloqueio, aquele estado de ser consegue fluir. Então, pode mudar o comportamento da pessoa. A pessoa pode se sentir, nesse sentido, aliviada, de agora poder expressar melhor os seus estados fisicamente, materialmente. Estas coisas podem não ser muito conscientes, mas podem também ser. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br.